O tempo da quaresma está chegando ao fim, porém existem tantas práticas interessantes a se viver nesse período. A gente já viu nas últimas semanas sobre as grandes palavras da quaresma, o jejum, a oração, a esmola. Ouvimos também sobre a campanha da fraternidade, que é o espírito que a gente deve assumir nesse tempo de quaresma. E também vimos sobre a linda prática da Via Sacra. Só que também na quaresma existe uma outra prática devocional muito interessante e que, se a gente souber de verdade meditar sobre ela, vamos tirar grandes proveitos para a nossa salvação, para a nossa conversão. Uma dessas práticas do tempo quaresmal são as 7 dores de Nossa Senhora. Vamos conhecer um pouquinho sobre ela nesse episódio de hoje. E o convite está feito. Vamos juntos? Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do meu, do seu, do nosso podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e com muita alegria que eu acolho você aqui nesse espaço de crescimento, de fortalecimento da nossa fé, de aprendizado também sobre a nossa história. A você que está vindo pela rádio, meu carinho, meu abraço, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Compartilha com todo mundo, manda mensagem aí no WhatsApp. Olha, começou o programa, o podcast Vamos Juntos está no ar. Manda para todo mundo. Se você está vindo pelo YouTube ou pelos streamings, também o convite de compartilhar o conteúdo é para você, viu? Então manda aí para as pessoas, manda mensagem também via WhatsApp, independente de por onde seja. E segue a gente também, nós estamos lá no Instagram, é só você procurar podcast Vamos Juntos, como se fosse uma palavra só, o Vamos Juntos. E também no YouTube é a mesma coisa, podcast Vamos Juntos. Procura a gente por lá. Curte nosso conteúdo, segue nossos perfis, vai ser muito legal ter vocês por lá. E eu não sei se vocês sabem, já tem uma novidade lá no Instagram e também aqui pelo YouTube, né? A gente tá postando aí algumas reflexões sobre todos os domingos na liturgia. Vale a pena pra gente conferir um pouquinho mais sobre tudo isso, tá bom? Qualquer coisa eles vão virar episódio maior aqui, mas enquanto não, a gente vai fazendo só uns pequenos videozinhos que, querendo ou não, é mais uma formação, é mais um entendimento que você pode ter aí. Bom, dados todos os recados, agora sim, vamos aprofundar o tema de hoje? Tem muitas devoções populares nesse tempo quaresmal. Como vocês já sabem, a gente já viu, por exemplo, sobre a Via Sacra, que é antiga, né, na nossa história. Quem conferiu o episódio semana passada está por dentro de tudo. Mas também tem uma outra devoção interessante durante a quaresma, que é a veneração da cruz de Jesus, a veneração do Cristo crucificado. Principalmente ela é feita na Sexta-feira Santa, lá no Tríduo Pascal, que é o dia por excelência para a adoração da Santa Cruz, né? A gente bota entre aspas esse termo. No entanto, aqui no Brasil e na piedade popular do mundo inteiro, a gente também vive, né, com o desejo de celebrar essa entrega de Cristo por nós e lembrando disso em cada sexta-feira. Então, principalmente no período da quaresma, é um período importante para a gente fazer a veneração da cruz de Jesus, olhar ali o sacrifício que ele teve por nós, né, e como ele foi martirizado, como o nosso pecado consegue ferir tanto o coração de Deus, né? Inclusive, o Papa Francisco diz para nós que quando a gente venera e exalta a cruz de Cristo, é porque nela foi revelado o máximo amor de Deus pela humanidade. Lindo isso, né? Contemplando o Salvador crucificado, a gente finalmente vê o significado da dor imensa que Jesus padeceu pela salvação da gente, da salvação de toda a humanidade. E finalmente a gente compreende também o valor do seu amor e a força do seu sacrifício para nos salvar. Lindo demais. Além dessa grande devoção, a gente também tem aqui no Brasil e em várias partes do mundo a devoção à Nossa Senhora das Dores, em especial no que a gente vai falar das suas 7 dores, né? A gente vai então voltar a nossa atenção especial à Nossa Senhora sob o título de Maria, Mãe das Dores, ou Nossa Senhora das Dores. Porque Maria, como ninguém, sofreu, sentiu as dores da vida, acompanhando Jesus no seu doloroso caminho até o Calvário.
Maria carregou a cruz da dor de maneira assim única, porque ela estava muito consciente da missão divina do filho dela. Em nenhum momento ela se deixou vencer pelo desespero. Diante da crucifixão de seu filho, ela permaneceu ali, firme, acompanhando silenciosamente as dores de seu filho Jesus e também das dores de seus companheiros e companheiras, com a certeza da vitória de seu filho sobre a morte e o pecado. Nossa Senhora das Dores ensina a gente a buscar o consolo nas nossas aflições, oferecendo para nós sempre o seu amor de mãe. A devoção, então, à Nossa Senhora das Dores nos inspira a encontrar um significado em nossos próprios sofrimentos, quando a gente vai unir as nossas dores às dores de Cristo. A gente vai entender também sobre isso daqui a pouquinho. Maria lembra a gente que, mesmo na dor, a esperança pode florescer, confiando sempre em Jesus, que com sua morte e ressurreição faz de nós pessoas novas, já que a dor de Cristo nos ensina também a passar pelas nossas dores. Bom, minha gente, porém, existe uma história aí por trás dessa veneração às dores de Nossa Senhora. E tudo tem início lá na Suécia por volta do ano de 1320. Olha quanto tempo atrás que existe essa devoção. Suécia, 1320 por ali, Nossa Senhora apareceu a uma mulher chamada Brígida, a conhecida Santa Brígida, e disse para ela assim: olho ao redor do mundo para ver quem terá pena de mim e dos meus sofrimentos, mas poucos os fazem. Forte isso, né? Essa visão que ela teve era de Nossa Senhora com lágrimas nos olhos e o rosto bem pálido. O coração de Maria parecia ferido por 7 espadas, cada uma representando uma das dores que ela experimentou ao lado do seu filho Jesus. A gente vai meditar sobre essas 7 dores já já. Assim, Nossa Senhora das Dores, aflita, disse a Santa Brígida que aqueles que rezassem, lembrando a sua dor, sua tristeza, obteriam também 7 favores especiais: paz em suas famílias, confiança nas ações de Deus, consolo nas suas dores, defesa e proteção contra o mal, bem como quaisquer favores que lhe pedissem que não fossem contrários à vontade de Deus. Por fim, o perdão dos pecados e a vida eterna às almas que espalham a sua devoção. Então, já viram que tem muitos, como eu falei para vocês no início, né? Tem muitos benefícios para a nossa fé e para a nossa salvação viver bem essa devoção às 7 dores de Maria, né? Então, vamos conhecer quais são essas 7 dores e também entender que elas não estão assim do nada não, tá? Elas existem e têm base, inclusive, bíblica. Vamos conhecer, então, essa devoção melhor também a partir de um artigo que a gente encontrou no site da CNBB e foi escrito pelo cardeal Orani João Tempesta, que é o arcebispo metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E aí, tanto esse quanto outros textos estão nos ajudando na construção também do nosso conteúdo dessa semana, viu? Eu estou costumando, né, trazer e me lembrar de trazer mais frequentemente as fontes, né? Porque é interessante que vocês saibam que a gente não cria isso do nada e que todo o conteúdo da gente tem base, sim, e apoio, sim, no que a igreja nos orienta a dizer, né? Aqui a gente comunica de um outro jeito, talvez de um jeito mais próximo, mais leve, mais junto de você, aí mais compreensível, aquilo que a igreja quer nos ensinar, aquilo que o coração de Jesus nos passa com amor, tá bom? Então, cuidando do povo de Deus, a gente faz aqui a nossa missão. Vamos embora conhecer melhor essas 7 dores de Maria. Já vimos os benefícios que elas nos trazem, né? Bom, Nossa Senhora das Dores, com certeza, é uma personagem marcante durante o período da Quaresma, sobretudo na Semana Santa. E aqui vale a pena a gente também lembrar de todo o povo do Nordeste, né? Principalmente o pessoal do Juazeiro do Norte, que tem essa devoção tão bonita, tão intensa a Nossa Senhora das Dores. Todo o povo, né, nordestino vive muito fortemente essa devoção. Sabemos o porquê também, né? Além da orientação do próprio Padre Cícero, também o povo de Deus já sabia, né, pelo sofrimento pelos quais passam também, infelizmente por causa do descaso das autoridades, né? É uma vida sofrida, aflita, principalmente ali no início do nosso país, quando o descaso com a região Nordeste ainda era muito maior, então o povo se valia da fé para poder ir para frente. E quem melhor para nos acompanhar no caminho do que a Virgem Mãe de Jesus, né? Além do próprio Jesus
Jesus Cristo, a sua mãe, a Nossa Senhora, que é mãe da gente também, é companheira da gente de viagem e nos acompanha também nos sofrimentos, porque também ela passou pelas dores. E aí, em alguns lugares, inclusive antes da Semana Santa, também o povo medita sobre essas 7 dores de Nossa Senhora. Porque apesar da serenidade de Maria, em todos esses momentos da dor de Jesus, foi enorme a dor que também ela passou, vendo seu filho preso, condenado à morte e sofrendo a tortura. Uma espada lhe atravessou a alma, como já previa o profeta Simeão. O dia de Nossa Senhora das Dores é sempre celebrado lá em setembro, dia 15 de setembro. Inclusive, um dia seguinte à festa da Exaltação da Santa Cruz, que é dia 14 de setembro. Mas também na Semana Santa, como a gente está lembrando aqui, Nossa Senhora das Dores se torna um sinal importante junto ao seu filho Jesus. A vida de Nossa Senhora e de sua família foi bem difícil. Eles passaram por grandes apuros, mas Nossa Senhora sempre meditou e guardou tudo no seu coração. A gente pode imaginar, por exemplo, o desespero de uma mãe que procura seu filho e não encontra entre os seus amigos e familiares quando ele só tinha 12 anos de idade, né? E imagina passar 3 dias até poder encontrar Jesus no templo com os doutores da lei. Dou por visto o desespero da bichinha. Maria também nos ensina a sermos fortes e a gente não desesperar diante das tribulações e das dificuldades da vida. Ela ensina a gente ainda a gente se confiar cada vez mais à vontade de Deus. Ela nos consola e, junto ao Espírito de Deus, nos reconforta na fé. Ela é a mãe da consolação e vem sempre em nosso auxílio. Ela esteve de pé junto da cruz de Jesus, como tantas vezes já mencionamos, e da mesma forma que o discípulo cuidou dela e ela cuidou do discípulo, ela cuida também de cada um e cada uma de nós. Nossa Senhora é a fiel discípula de Jesus, não foge em nenhum momento e quer que também a gente seja fiel, assim como ela. Meditar cada dor de Nossa Senhora vai fazer sempre que a gente, com fé e esperança na ressurreição final, fortaleça a nossa caminhada de conversão. É necessário que a gente passe pelo Calvário como Maria passou. Então, se é inevitável, a gente pede a ela a coragem da gente passar do mesmo jeito que ela e finalmente chegarmos também à glória da ressurreição. Em cada situação da nossa vida, que a gente possa dar o nosso sim a Deus e aceitar os planos dele para nós. Então, a primeira dor de Nossa Senhora, qual é? Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 34 e 35. Então, se você está com a sua Bíblia aí, já pode ir pegando para olhar quais são os endereços na Bíblia de todas essas dores de Nossa Senhora. Então, a partir do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nesse versículo 34 e também no 35, a gente vê a primeira dor de Maria, que está na profecia de Simeão. Maria acolheu com fé as profecias de Simeão e também o que ele dizia sobre ela e sobre o seu filho Jesus. Simeão disse a Maria que uma espada de dor lhe atravessaria a alma. É por isso que algumas imagens de Nossa Senhora das Dores têm uma espada no peito. E talvez por isso que a visão que Santa Brígida teve de Nossa Senhora era com essas 7 espadas cravadas no seu coração. Que o Senhor Jesus encha a gente de fé e de esperança para que a gente possa carregar as nossas cruzes no dia a dia. Nessa dor, rezamos por tantas mães que perdem os seus filhos, seja para a violência, seja para o tráfico ou para a doença. Peçamos que o Espírito de Deus conforte essas mulheres. A segunda dor de Nossa Senhora é Maria foge com Jesus e José para o Egito. A gente já vai vendo que Jesus pequenininho já trouxe, aí a dimensão da dor na qual Maria soube viver, experimentar e passar de um jeito santo. E aí a segunda meditação que a gente faz da segunda dor de Nossa Senhora é Maria fugindo com Jesus e José para o Egito. O anjo do Senhor apareceu em sonho a José, mais uma vez, e disse para ele pegar Maria e o menino Jesus e fugir para o Egito, porque Herodes tinha uma intenção horrível em relação a Jesus, que era matá-lo. Então, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13 e 14, Mateus 2, 13 e 14, a gente lê assim: Levantando-se, José tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. Lembremos-nos, no caso dessa dor, de tantas pessoas refugiadas.
A questão dos refugiados não está somente hoje em dia, né? É um problema tão antigo quanto a própria vida de Jesus e de Maria e de José. Eles foram refugiados também. Lembrando das pessoas que são refugiadas, elas muitas vezes, não esqueçamos disso, né? Saem de seu país, de sua cidade, de seu estado, por causa da violência. Alguns por causa da fome. E aí essa violência também tem um outro nome, né? A guerra. Nesses tempos, a gente deve lembrar, por exemplo, do povo que está lá em Gaza, do povo que está na Europa, lá na Ucrânia, em tantos outros lugares da África que fogem desesperadamente de seu país e que, infelizmente, não são acolhidos em outros países, né? Então rezemos para que o coração dos governantes e do povo de Deus que está em terras estrangeiras consiga acolher, saber dar acolhida às pessoas que precisam fugir para poder viver, né? A terceira dor de Nossa Senhora é: Maria procura Jesus perdido em Jerusalém. Lá em Lucas, também no capítulo 2, versículos 43b e 45, a gente vai encontrar aí um pouquinho dessa história. Terminados os dias da Páscoa, quando eles voltavam com a caravana para sua cidade natal, Maria vai percebendo que Jesus não estava por ali. Aí você já imagina o desespero que não deve ter batido a porta de Nossa Senhora, né? Simplesmente o menino Jesus sumiu. Já pensaram a agonia que deve ter sido? E como diz o texto de Lucas, não o achando, voltaram a Jerusalém à procura dele. Depois de muito procurar, junto com José, Maria encontra Jesus no templo e lhe pergunta por que ele havia feito aquilo com eles. Ao que ele responde: não sabeis que devo me ocupar das coisas do meu pai? Maria sabia da missão dela e da de seu filho também. Mas essa resposta de Jesus não deixou de ser como uma espada na sua alma, né? Afinal, Maria ainda estava muito imersa na experiência da maternidade, né? E aí ela também tinha que se lembrar de que, além de mãe, ela também devia ser discípula daquele Senhor que se apresentava na frente dela na forma de seu filho. Essa foi a terceira dor de Nossa Senhora. E a quarta? Bom, a quarta dor de Nossa Senhora é: Maria encontra-se com Jesus no caminho do Calvário. Sobre esta dor, a gente não tem a referência direta bíblica dela, né? Essa daí, ela está muito mais no campo da tradição do que realmente em algum versículo bíblico, né? E aí lá em Jerusalém que começou essa tradição de que Maria foi ao encontro de Jesus no caminho do Calvário, de que as mulheres também, né, que estavam ali no caminho do Calvário chorosas por Jesus. Então, nessa quarta dor de Nossa Senhora, ao se encontrar com Jesus no caminho do Calvário, Maria, nessa cena marcante, está acompanhada também de outras mulheres de Jerusalém. Inclusive, esse encontro de Maria com Jesus também fala muito aos nossos tempos hoje, né? Que a gente faz muito tempo que também faz a procissão do encontro. Não sei se aí na sua comunidade essa procissão existe, né? A procissão do encontro. É a imagem de Jesus crucificado com Maria, né? E aí com a imagem de Nossa Senhora das Dores. E aí são dois grupos, né, que se encontram em determinado lugar para experimentar também esse momento da dor do Senhor em suas próprias vidas, né, associando suas dores às dores de Cristo e também às dores de Maria. Bom, conta a tradição de que quando Maria estava junto com outras mulheres chorando por Jesus, Cristo responde: não choreis por mim, choreis por vós mesmas e por vossos filhos. Nessa dor, a gente reza por tantas mães que tendem muitas vezes ao necrotério para reconhecer o corpo de seus filhos, ou que acompanham com sofrimento as difíceis escolhas que os filhos fazem quando se encontram no caminho das drogas, quando estão envolvidos no tráfico, né, que muitas vezes é apresentado como única alternativa para esse pessoal verdadeiramente ter dinheiro, naquele sonho ilusório do dinheiro fácil, né? E acompanhamos também recentemente, né, tantas mães que perderam seus filhos para a pandemia da Covid-19, né? A gente que viveu essa fase lembra com dor tudo isso, né? Embora que muitas vezes a gente viva como se não tivesse existido, mas é interessante lembrar, justamente para não esquecer da dimensão da dor em nossa vida, que faz parte, né? Então, nessa quarta dor, a gente pode se unir a tantas mães
que acompanham, né, a dor de seu filho, a difícil vida de seus filhos, e que por vezes elas não têm muito o que fazer a não ser somente chorar, né, se lamentar. A quinta dor de Nossa Senhora já vai se encontrar lá na Bíblia. Então, quem tiver com sua Bíblia na mão, olhe lá no Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 15 a 27a. Essa dor é: Maria permanece junto à cruz de seu filho. Como diz o texto bíblico, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, Maria, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Vendo a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse Jesus à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse para o discípulo: Eis aí tua mãe. Foi o que nós vimos naquele momento, né? E a partir disso, o discípulo acolhe Maria consigo em sua casa e cuida dela. Maria então se torna a mãe do discípulo, o discípulo de Cristo, que naquele texto não tem nome, para representar que somos todos nós que acolhemos Jesus Cristo também em nossa vida como nosso irmão, que o temos como nosso mestre. E é justamente na frente da cruz, na hora da dor, encontramos com aquela mulher, ganhamos uma mãe na pior hora de nossas vidas, na hora da cruz. Maria se torna então a mãe de todos os viventes. A gente se lembra de tantas mães que sofrem quando estão na beira do leito de seus filhos nos hospitais, vendo os doentes e muitas vezes sem poder fazer nada por eles. Diante dessa cruz, diante dessa dor, tantas mulheres carregam os sofrimentos que a mãe de Jesus também carregou, sentem as dores que a mãe de Jesus também sentiu. A sexta dor é a dor que Nossa Senhora sente ao receber o corpo de Jesus retirado da cruz. Aproximando-se do período da tarde, e como a Páscoa já estava próxima, Pilatos não queria que os corpos ficassem na cruz. Então manda que os soldados quebrassem os joelhos de cada crucificado, para que eles morressem logo e fossem enterrados. Essa citação você pode encontrar em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 42 ao 46. Chegando diante de Cristo e vendo que ele já havia morrido, não lhe quebraram as pernas, mas o soldado com a lança perfurou a sua costela e nesse momento jorrou sangue e água. Nessa dor, a gente se lembra também de tantas pessoas que perdem seus entes queridos e que recebem a triste notícia de que seus filhos, seus sobrinhos, seus netos foram assassinados. São tantas as dores que as pessoas sentem, e aqui vamos dar um enfoque às mães, né? Que tiveram seus filhos assassinados, há tantas mulheres que têm seus maridos assassinados, há tantos filhos que perdem seus pais ou suas mães para a violência das ruas, que muitas vezes não é causada simplesmente pelo próprio povo, mas que também é instituída, né? Também é colocada ali pelas autoridades, quando não respeitam o povo pobre, o povo preto, que é tomado simplesmente sem... que é interpretado como pessoas sem importância, que são alvos, muitas vezes, da violência do Estado. A gente pede que, nessa hora, o Espírito Santo dê sensibilidade a todos nós para nos compadecermos destas dores e também conforto aos familiares que perdem seus entes queridos. Sétima e última dor de Nossa Senhora é a dor que Maria sente ao enterrar o corpo de seu filho e à espera da sua ressurreição. Maria sepulta o seu filho. José de Arimateia, que havia tirado o corpo de Jesus da cruz junto com outros discípulos, colocou o corpo de Jesus, conforme o costume judaico, num túmulo novo, onde ninguém havia sido sepultado. Nessa dor, a gente pede de Deus, não somente pelos outros, mas também por nós mesmos, a serenidade diante do luto, porque é muito doloroso enterrar alguém que a gente ama, viu? Eu digo por experiência própria. Mas que nessa hora, Deus dê força, através da fé, às pessoas enlutadas. E eu digo a vocês, sou testemunha disso, né? Coloquei a dor do falecimento do meu pai
junto do coração de Jesus, junto a Maria, que sofreu também as dores do falecimento de seu filho. E, de fato, o Senhor nos dá forças. Então, a vocês que passam ou que estão passando nesse momento por algum luto, por alguma dor de perda, não se esqueçam de Deus. Não se esqueçam de pedir o conforto de Deus, que muitas vezes nos vem pela intercessão da Virgem Maria. Maria consola a gente em nossas aflições, porque também ela sentiu essas aflições. Por isso que nesse tempo de Quaresma a gente é convidado a meditar e a guardar também no nosso coração todas essas dores de Maria, porque se formos parar para pensar, são as dores da nossa vida também. Maria como uma das nossas, porque foi toda humana, toda de Deus, mas foi gente como a gente. Maria sabe o que é dor. Ela sentiu muitas vezes em sua vida. Vimos aí essas 7, né? Que foram retratadas na tradição e no Evangelho. Mas tantas dores Maria continua sentindo ao ver o seu povo sofrendo injustiças, ao ver o seu povo morrendo, sendo descartado, sendo desprezado, injustiçado, injuriado, sendo afastado, tendo seus direitos negados. Tantas dores Maria sente ainda hoje. Então, que durante esse tempo de Quaresma, que já está terminando, a gente não se esqueça de meditar junto da Mãe de Deus sobre essas dores, para que a gente se torne ainda mais sensíveis, né, à dor dos nossos irmãos. Não é fácil a missão de ser cristão e ela ainda exige esse dado importante da humanidade, que é o compadecimento, que é a compaixão e a misericórdia. As dores de Nossa Senhora servem para a gente aprender como sofrer. Não é gostar do sofrimento, mas é entender que o sofrimento faz parte da vida, não é? Por isso mesmo a gente não deve fingir que ele não existe, negar o sofrimento, mas a gente deve saber acolher a dor, saber acolher o sentimento da dor, porque faz parte da vida. Então peço que vocês aí na sua casa, na sua comunidade, não deixem de meditar sobre isso, guardem tudo isso no seu coração e vivam bem esse período de dor ou período de luto que vocês devam atravessar na vida, tá bom? E assim estamos terminando esse tempo de Quaresma, que eu peço que você, atravessando esses 40 dias, de fato coloque no seu coração um pouco mais de serenidade, de santidade, para que a Semana Santa seja mesmo santa e que você seja santo nessa semana, como eu disse na semana passada, né? Sejam santos na semana, né? Que é a Semana das Semanas. Vamos viver intensamente junto às nossas comunidades tudo isso, porque é caminho para a nossa santidade, é caminho para a nossa porque é caminho para a nossa salvação. Então, meus queridos e queridas, mais uma vez eu peço que vocês não se esqueçam de deixar o seu like no final deste vídeo, quem está assistindo pelo YouTube. Não deixem de comentar também. E se você está acompanhando a gente pelos streamings, curta, avalie o nosso perfil, coloque lá todas as estrelinhas do mundo, compartilhe o nosso conteúdo. Se você está aqui pelas rádios, não deixe de ser fiel a esse horário, de ouvir a gente, de avisar todo mundo para vir escutar a nossa rádio também, que tem uma programação maravilhosa, inclusive o podcast Vamos Juntos nela, tá bom? Segue a gente também lá no Instagram, vem bater papo com a gente. Tá muito legal o nosso perfil por lá e ele pode ficar melhor ainda se você segue a gente e interage conosco, tá bom? Um abraço. Outra coisa, se aí na sua comunidade vocês têm Pascom, vocês têm sistema de comunicação e se vocês desejam também compartilhar o nosso material do podcast Vamos Juntos, estamos abertos a parcerias, hein? É só entrar em contato com a gente que a gente, com responsabilidade, né, consegue encaminhar aí todo o material que a gente tem para ser divulgado também aí na rádio da sua comunidade, entre vocês aí no seu grupo, tá bom? Um forte abraço para todo mundo, Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, todas as bênçãos recaiam sobre vocês no sentido da conversão. Nos encontramos então na semana que vem, espero que vocês tenham gostado desse episódio e ter conhecido um pouco mais a história dessa tradição de nossa fé, dessa devoção que é tão linda e que nos abre a sensibilidade, não é? E muito mais do que um amor ao sofrimento, mas é amor também no sofrimento, não é? Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que trilhar. Sem mais para o momento, nos encontraremos no próximo episódio do meu, do seu, do nosso podcast Vamos Juntos!